Olá! Vamos dar início então a mais uma live. Vou esperar um pouquinho, como de costume, as pessoas se organizando para ir entrando. Então hoje a gente vai dar sequência, para os nossos encontros, que aos poucos a gente vai trazendo assuntos bem pertinentes em relação ao emagrecimento. Vou esperar um pouquinho as pessoas ir se organizando e entrando, e já a gente dá início para mais uma live. Já vi que tem umas pessoas que entraram, vou só esperar um pouquinho para o restante se organizando e entrando, e aí a gente já vai dar início à nossa live de hoje, que o assunto é bem bacana, bem interessante também. Então, enquanto o pessoal vai se organizando aí para entrar, a gente já vai dar início, Lembrando que muitas pessoas olham muitas vezes depois, quando a live fica gravada, Então a gente já deixa gravada justamente por isso, para quem não consegue nos acompanhar aqui ao vivo, pode acompanhar depois, tá? Então o tema que eu escolhi da live de hoje é muito comum e muito pertinente e está diretamente ligado ao processo do emagrecimento, tá? Então a gente vai conversar e discutir sobre o porquê que a ansiedade muitas vezes atrapalha o nosso processo de emagrecimento. O que acontece? Por que a gente acaba ficando ansioso? Por que a gente tende a descontar, então, essa ansiedade na comida? O que isso causa, Por que tantas pessoas reclamam e falam também que, como por ansiedade, enfim. Então, ao longo da live de hoje, a gente vai discutir e vai falar um pouquinho sobre isso, tá? No final também ali eu vou te trazer algumas dicas de como tu pode perceber se realmente é fome que tu tá sentindo ou se é só esse sentimento, essa ansiedade que tá te levando a comer, certo? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que parar para analisar como essa ansiedade pode atrapalhar a gente. Ela atrapalha sempre de duas maneiras, tá? A primeira delas eu já falei agora, Que as pessoas mais ansiosas, então, tendem a descontar esse sentimento na comida. E isso atrapalha o andamento, então, do nosso tratamento. A segunda causa, então, o segundo problema que a ansiedade nos traria em relação ao emagrecimento, ela pode, então, fazer com que tu fique ansioso no processo de perder peso. O que é isso? Acontece que a pessoa acaba ficando até um pouco neurótica, certo? Começa a se pesar todos os dias, começa a restringir demais a alimentação, começa a fazer algumas coisas ali para acelerar um pouco esse processo da perda de peso. Isso também é um dos fatores ali da ansiedade, tá? E aí, o que normalmente eu vejo? Quando as pessoas ficam, então, muito ansiosas criam muita expectativa em relação a essa perda de peso, normalmente elas acabam se frustrando quando não perdem aquilo que elas imaginaram, tá? Então, assim, na clínica hoje eu faço acompanhamento semanal, Então, toda semana que a gente tem os encontros, a gente faz peso e medidas. E aí, eu sempre procuro alinhar muito a expectativa do cliente com a realidade que a gente tem, porque eu sempre digo muito, bato na tecla, a gente está trabalhando com pessoas, com metabolismo, então a gente não pode muitas vezes criar toda essa expectativa em relação à perda de peso, porque muitas vezes ela vai acontecer e outras vezes não. Então assim, a gente vai aos poucos achando que vai funcionando para a pessoa, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que a ansiedade, então, pode causar esses dois momentos. O primeiro é descontar na comida e o segundo é a pessoa ficar tão ansiosa a ponto de querer, então, tá toda hora acompanhando o peso, certo? Então, o que eu separei aqui pra gente conversar? A gente precisa entender um pouquinho o que é a tal da ansiedade, O que sucede essa ansiedade? E aí,
eu andei dando, então, uma pesquisada aqui em alguns materiais até da psicologia, né? Porque, querendo ou não, nutrição e psicologia, às vezes, ela anda lado a lado, tá? E, então, eu descobri, né? E achei bem bacana até o material que eu dei uma pesquisada, que a ansiedade, ela é uma série de distúrbios, certo? E que ela causa principalmente nervosismo, medo, né? Principalmente em situações até mesmo do cotidiano ali da pessoa, ela acaba ficando com medo. Outra coisa que acontece que é muito comum é a apreensão e também o nervosismo, tá? Na verdade, o excesso desse nervosismo. Então, é essa série de distúrbios ali que a gente pode, então, ser compreendido como ansiedade, tá? E, afinal, o que que ocorre, então? O que ela causa na pessoa, tá? E talvez alguns de vocês podem até agora associar algum momento que passou e nem perceberam que era a ansiedade. A primeira causa dela é um aumento na frequência cardíaca. A gente fica, né, com o coração mais acelerado. Então, isso é um sintoma da ansiedade. Outra coisa que acontece quando a gente está muito ansioso, a gente acaba respirando muito, né? Então, assim, se vocês me acompanham aqui desde o início das lives, vocês percebiam que ao longo eu dava uma suspirada ou começava a falar muito mais rápido ou até mesmo dava uma gaguejada, né? É normal, né? Se vocês já fizeram, já participaram de alguma live, parece uma tarefa muito fácil, mas não é. Então, assim, tu ligar aqui pro teu telefone e falar para um monte de pessoas é bem complicado, é bem difícil. É muito diferente do que tu tá ali frente a frente com o teu cliente, com o teu paciente, enfim, é uma situação que nos tira totalmente da nossa zona de conforto. Isso me deixava muito ansiosa, sim, né? Então, sentia algumas coisas dessas que eu acabei de ler, né? Ficava com a respiração mais ofegante. Outra coisa também que acontece, tá? Que é um sintoma bem comum na ansiedade, é o cansaço. Então, querendo ou não, a gente acaba ficando mais cansada, tá? Isso também é um sintoma da ansiedade. Então, daqui a pouco tu pode até observar se tu não tem, se tu, né, se não foi algo assim que tu conseguiu associar esse processo de ansiedade, a gente pode começar a perceber, tá? Mas assim, qual que é então o nosso principal tema aqui, né, que eu comecei falando lá no início? Por que muitas vezes a gente então tenta remediar esse sentimento de ansiedade com a comida? E a maioria das pessoas que estão aqui me acompanhando, enfim, eu mesma já passei por isso, que quando a gente está ansioso parece que a gente sente fome, que a gente precisa comer para aliviar o sentimento, né? Mas o que na verdade é? O nosso corpo, né, principalmente o nosso cérebro, ele sempre busca uma zona de conforto. Então, o que acontece? A gente sempre quer algo que é mais cômodo pra gente. A gente gosta de comodidade. A gente gosta de se sentir sempre bem, de estar sempre alegre. Assim, situações que fogem muito do nosso controle, às vezes nos causam, então, né, esse desconforto. A gente acaba até ficando mais ansioso, tá? Então, o nosso corpo, ele sempre quer nos ver bem. E acontece que a comida, o ato de comer, ele gera uma sensação bacana, né? É gostoso comer, principalmente aquilo que a gente gosta. Então, quando a gente come, a gente fica bem, a gente fica feliz, né? Então, quando é o alimento preferido, então, da pessoa, aí sim que ela fica, né, mais feliz ainda, tá? Então, o que acontece? Quando tu tá ali passando por aquele processo, por aquele sentimento de estresse ou até mesmo nervosismo, já liga um alerta no teu corpo, né? O teu cérebro, então, já fica em alerta. E aí, o que acontece? Ele quer se livrar desse sentimento o mais rápido possível. E aí, então, ele te manda um estímulo, né? Quem sabe a gente come para se sentir melhor. E aí, o que normalmente as pessoas fazem, elas vão, então, lá e comem, tá? Para ver se esse sentimento passa. Mas o que normalmente acontece, tá? Será que isso é uma fome mesmo que tu sente ali durante esse processo de ansiedade? Ou é só uma vontade de comer, né? A maioria das vezes que a gente sente fome, a gente já até conversou nisso em outra live, na verdade quase nunca é fome mesmo, porque a fome, ela é um processo fisiológico, tá? E normalmente a gente acaba sentindo fome em horários costumeiros, assim, né? Sente fome no horário da manhã, sente fome no horário do meio-dia, sente fome à noite, então é normal. Mas
durante ali o nosso dia, tem pessoas que acabam sentindo muito mais fome do que outras, né? Precisam estar muito mais toda hora comendo do que outras. Mas a maioria das vezes não é fome fisiológica, é vontade de comer, tá? Então, assim, é bem bacana que a gente comece a se perceber, comece a pensar um pouco, não, mas espera aí, isso é fome ou é só a minha vontade de comer que tá ali, né? Porque o que normalmente eu percebo e vejo nas minhas consultas, tá? Quando a pessoa tá principalmente ansiosa e ela vai lá e acaba comendo, o sentimento da ansiedade, ele não passa, ele continua ali. Ele é amenizado, né, durante ali o momento que tu tá comendo o que tu gosta. Mas ele volta. E aí, quando esse sentimento de ansiedade volta, ele normalmente traz outro sentimento negativo junto, que é a culpa. Porque normalmente o ansioso, ele acaba comendo mais, muito mais rápido, né? Uma quantidade muito maior do que de fato comeria. Então, junto com essa ansiedade, agora a pessoa tá se sentindo culpada. E aí vocês imaginem a combinação que esses dois sentimentos trazem para nós, né? A gente fica pior ainda. E aí o nosso cérebro, muito inteligente que é, o que ele te faz? Te manda o estímulo da fome novamente. Então acaba que a pessoa entra num círculo, né? Tô ansiosa, como? Me sinto culpada, sinto fome novamente. Então, eu sempre procuro orientar e fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre isso, né? Sobre a importância da gente não estar toda hora, então, quando se sente nesses momentos ansiosos, descontando esse sentimento na comida, porque não vai passar, né? Então, a comida não é esse remédio que tira a ansiedade, então a comida não deve ser usada para remediar esse tipo de emoção. A gente precisa, então, lembrar que esse sentimento vai estar presente no nosso dia muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, imagina se toda hora que tu se sentir ansioso, tu passar comendo. Provavelmente o progresso ali, a tua perda de peso vai ser prejudicada, certo? Então, assim, por que é importante a gente saber, né, diferenciar sempre se é fome ou é vontade de comer? Justamente para isso, para que de alguma forma tu não acabe te auto-sabotando, né? Então, a gente precisa entender que nem toda vez que a gente come é fome, às vezes é só a nossa ansiedade ou qualquer outro tipo de sentimento ali que a gente queira remediar com a comida, tá? Então, eu quero que hoje tu pare para refletir um pouco, né? Já vi que alguém comentou que é eu na vida, né? Normalmente as pessoas são assim. A gente acaba, então, querendo se livrar desse sentimento ruim, às vezes acaba exagerando um pouco mais, e aí, sem perceber, acaba gerando outro sentimento negativo, que é a culpa, tá? Normalmente, como eu falei antes, normalmente o ansioso, ele come mais e come muito mais rápido, certo? Então, assim, voltando ali à fome emocional, né? Não só a ansiedade e o estresse, eu vejo que as pessoas costumam, então, remediar ou descontar na comida, tá? Então, assim, a gente hoje em dia usa a comida de várias formas e às vezes nem se dá conta. Um exemplo, a gente, então, usa a comida para remediar o sentimento do estresse e da ansiedade, né? Então, eu tô triste, eu como. Aconteceu alguma coisa muito bacana no meu dia, hoje eu tô feliz. O que eu faço? Como para comemorar, né? Então, assim, ou então, né, o mais clássico ainda, a gente tenta usar a comida como meritocracia, né, como merecimento. Hoje eu tive um dia muito estressante no meu trabalho, né, me incomodei, resolvi umas coisas, né, que eu precisava. Então, eu mereço comer, né, e normalmente é algo ali que foge totalmente até da nossa rotina. A gente sempre pensa num lanche já, né, bem gordinho, num hambúrguer, num X, numa batata frita, né? Então, assim, vou dizer que, inclusive, eu tenho alguns clientes que até já me confessaram que quando a gente faz, então, esse processo de pesagem ali na semana e eles perdem peso, eles ficam tão felizes que eles saem para comemorar, né? Então, vão na pizzaria ainda, né? Então, assim, não é bacana a gente fazer isso. Porque, na verdade, não é uma comemoração, tu tá te auto-sabotando. Então, se tu perder 1 quilo na semana, tu vai comemorar na pizzaria. Quase que dá elas por elas, né? Então, todo o teu progresso, às vezes, tu acaba perdendo por conta desse sentimento, dessa questão que a gente tem, né? Na live passada também a gente comentou muito como a gente usa a comida nas comemorações,
né? Então, aqui isso coincide com o que a gente falou na semana passada, porque normalmente comemoração, encontro, reunião, sempre tem comida, né? Porque a gente usa a comida de várias formas, para agradar, para remediar a emoção, e assim vai, né? Não sei se alguém mais se identifica, né, com as situações. Acho que sim, porque às vezes a gente faz mesmo sem perceber, né? A gente acaba descontando na comida esses sentimentos todos, não só ruins, mas bons também, né? A gente acaba, então, usando a comida de várias maneiras. E acontece que eu vejo que as pessoas se sabotam o tempo todo fazendo isso, né? Então, tem que ter cuidado na hora, então, de querer comemorar com a comida. Pode sim comemorar o teu progresso, né? Mas então come alguma coisa saudável, isso que eu sempre falo para os meus clientes, tá? Então, o que acontece, tá? Como eu falei antes, a ansiedade, ele é um assunto, a ansiedade, assim, é uma coisa bem delicada, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas não eram ansiosas e com o passar do tempo acabaram desenvolvendo esse sentimento, né? Percebo também que a maioria das pessoas, muitas vezes, ou que estão em casa, ou que às vezes trabalham em casa, ou ficam muito tempo ali em casa, desenvolvem com mais, como é que eu vou dizer? É mais comum desenvolver, certo? Porque o que acontece? Quando a gente fica muito ocioso, né? Acaba que a gente também fica mais ansioso, certo? Porque às vezes essa própria monotonia ali do nosso dia faz com que a gente fique mais ansiosa por qualquer coisa que vai acontecer. Eu vejo que tem muitas pessoas que são assim, que sofrem por antecipação, né? Inclusive eu sofro muito. Algo vai acontecer na semana que vem, eu já tô sofrendo hoje, certo? Isso não é bom, eu não fico bem. Aí a tal ocasião chega e nem acontece nada, daí eu fico mais brava ainda, porque acabei sofrendo à toa, né? Então, assim, a gente se conhecer e a gente tentar amenizar esse sentimento, acaba que nos ajuda muito, tá? Então, a ideia aqui é essa, é tu conseguir perceber quando que é a tua ansiedade ou o teu estresse, ou até outro sentimento que tu tá desenvolvendo, que tu tá descontando ali na comida, certo? Então, eu separei para nós hoje algumas dicas para a gente tentar identificar se é fome ou se é vontade de comer, tá? É muito importante para o nosso processo aí, não só de perda de peso, mas para tudo na nossa vida, até para acabar não exagerando e não descontando na comida o que não deve ser descontado, tá? Agora eu vi que a tia Denise comentou que esse é o nosso problema, é comemorar comendo, né? É verdade, tia Denise, a gente comemora muito comendo, né? E é comum em toda comemoração se ter muita comida em volta, né? Família reunida é sinônimo de comida também, certo? Então aqui voltando, né, para as dicas que eu separei para te conseguir identificar o que é fome e o que é vontade. A primeira coisa que tu tem que observar para saber se é fome de verdade mesmo é ver se não é algo que aconteceu assim, que veio inesperadamente, tá? Daqui a pouco é uma vontade só que tu tá ali e tu acha que é fome e vai lá e acaba comendo, tá? Então, assim, lembrando que a fome é um processo fisiológico e normalmente ela vai aparecer nos horários mais comuns, assim, que tu já tá mais habituado a comer. Então, por exemplo, tu acabou de almoçar, né? Passou um tempo só e tu já tá com fome de novo. Provavelmente não é a fome fisiológica, aquela que realmente a gente precisa comer. Então, é a tua vontade de comer falando ali, tá? Então, fica atento. O que às vezes eu oriento também as pessoas a fazer, não só por conta dessa vontade de comer, mas também para evitar de remediar ali os sentimentos na comida, tá? É tentar buscar outra alternativa para te distrair daquele momento. Porque se a gente parar para analisar, tem várias coisas que a gente gosta de fazer que não é só comer, né? A gente às vezes gosta de escutar uma música, de ler um livro, de sair dar uma volta. Então, assim, daqui a pouco tu tá com muita vontade mesmo, assim, muita vontade. Vai lá e toma um copo d'água, né? Às vezes já passa. Ou toma um chá, ou faz um café. Não necessariamente tu precisa sentar lá e comer, porque se tu tiver ansioso, principalmente, tu vai acabar comendo muito mais rápido e num volume muito maior do que de fato tu comeria,
tá? Então, é bem importante a gente observar esse sinal da fome. Outra dica, então, para te conseguir diferenciar a fome da vontade, tá? Se tu começar a comer ali muito rápido, num volume muito maior do que de fato tu comeria, é a vontade que tá falando, não a fome necessariamente, tá? Então, observa como que tu tá comendo, né? Então, assim, eu sempre peço para os meus clientes e falo uma coisa que é bem legal, tá? Vontade de comer, a gente mata na boca e não no estômago. Então, assim, tô com muita vontade de comer um chocolate, tá? Não tem problema, tu já toma água, não passou, tu já fez outra coisa para tentar se distrair, não passou essa vontade. Então, o que que tu faz? Tu pega esse teu chocolate, né? Então, tu senta, vai prestar atenção no que tu vai comer. Tu vai sentar com esse teu chocolate, vai olhar a embalagem, vai abrir, vai sentir o cheiro, né? É importante. Vai olhar a cor do chocolate, vai ver ali o aspecto dele, como que ele tá, né? Daqui a pouco até um pouco esbranquiçado tá o chocolate, enfim, tu vai perceber todos os aspectos que envolvem ele. E aí tu vai colocar ele na boca e vai tentar apreciar o máximo que tu conseguir esse chocolate na boca. Porque a vontade tu mata na boca, não no estômago. Então, provavelmente, se tu fizer comer esse chocolate com atenção plena, tu vai comer muito menos do que tu comeria. O que acontece normalmente? As pessoas estão com vontade de comer um chocolate, elas vão lá, pegam a barra, abrem e começam a comer desesperadamente, muito rápido. E aí não mata a vontade, muito pelo contrário, às vezes as pessoas ficam com vontade de comer mais, né? Então, tá com vontade mesmo de comer, então presta atenção no que tu vai comer, não só com chocolate. Foi um exemplo, tô com vontade de comer um lanche. Não tem problema, então tu vai observar todos os aspectos desse lanche. Como que tava o recheio, como que tava o sabor, né? Como tava a aparência. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas e a maioria delas não sabe nem responder, né? Porque não observam o que estão comendo, não prestam atenção na hora de comer. Então, essa é uma dica muito boa, tá? Muito valiosa, inclusive, pra gente, quando tá com aquela vontade mesmo, apreciar o que tu tá comendo. Tu vai perceber que tu vai comer muito menos, muito melhor, porque tu vai matar a tua vontade, certo? Então, fazer para observar ali se é só a fome ou é a vontade de comer, tá? Normalmente, isso acho que até é uma coisa que a minha mãe sempre diz, tá? Que quem tem fome come qualquer coisa, e é verdade, tá? Quando a gente tá com vontade de comer, acontece que é sempre algo específico, tá? Então, não é fome. Se tu tá com fome, tu vai chegar na cozinha, vai olhar o que tem para comer e vai comer qualquer coisa, tá? Não nada muito específico. Se é vontade de comer, tu vai ter vontade de algo super específico. E normalmente vai ser um doce, tá? Então, pode observar aí que a maioria das vontades que a gente tem é pelo doce, certo? Acho que já falei em algumas lives aqui, inclusive, o porquê que a gente tende a gostar muito mais de doce. Porque ele traz essa maior sensação de felicidade, né? O nosso cérebro, principalmente, ele ama açúcar. Então, normalmente, quando tá passando por algum sentimento, por algum processo de ansiedade, ou até mesmo de estresse, ele sempre vai te pedir para comer algo doce, porque ele quer se livrar desse sentimento o mais rápido possível, certo? Então, outra coisa, tá? Lembrar sempre que vontade, isso é algo também bem bacana de se lembrar, que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Então, às vezes eu questiono muito os meus clientes, que vontade a gente tem a toda hora e relacionada com qualquer coisa que não seja só a comida, tá? Por exemplo, eu tenho vontade de comprar muita coisa, tenho vontade de comprar casa, apartamento, carro, comprar viagem. Por que muitas vezes eu não compro? Porque eu não tenho dinheiro, né? Então, é a vontade. Mas o que eu percebo que às vezes as pessoas fazem, elas se privam de algumas coisas, né? Porque não tem ali dinheiro. Então, fica, né? A vontade passou. Mas com a comida é diferente. Que eu percebo que às vezes as pessoas estão com vontade, por exemplo, de comer uma torta. E não interessa se for 30, 40, 50 reais esse pedaço de torta. Elas vão lá e vão comprar. E o pior, vão chegar em casa, vão comer ali rápido, desesperado, não vão nem saborear e já logo vão ficar com vontade de comer outra coisa de novo, tá? Então, assim, a gente
ter atenção plena enquanto come é a chave de tudo, tá? Pra de fato passar essa vontade. E também colocar na cabeça isso, né? Pensar um pouco mais assim, que realmente às vezes a gente tem vontade de comprar, de ter, de adquirir coisas e muitas vezes não faz porque não tem, né? Às vezes dinheiro, enfim, não tem a organização que precisa. E por que quando tu tá com vontade de comer alguma comida específica, não importa o valor, tu vai lá e compra, né? Então, assim, se a gente parar para analisar todo esse processo, a gente vai ver que realmente, muitas vezes a gente nem precisa, de fato, ir lá e comprar a torta de 50 reais, né? Se tomasse um chá na tua casa já resolveria. Outra coisa que eu percebo também é que às vezes as pessoas se sentem culpadas de gastar tanto dinheiro, né? Com esses lanches, com esses doces, enfim. E realmente é porque quando tu tá ali na vontade, na euforia de querer ir lá, de comprar, tudo acaba que nem reflete, nem pensa sobre isso, né? Só depois que tu chega em casa, come tudo muito rápido, é que tu começa a te culpar, né? Poxa, eu nem precisava ter comprado, ou só gastei dinheiro, né? E o pior de tudo, né, gente, que eu acho que é assim, que é a gota d'água, né? Que quando tu compra um lanche caro, que é ruim, né? Daí acabou com tudo, né? Se é caro e é gostoso, às vezes até compensa. Mas se é uma coisa super cara e ainda ruim, a gente fica mais chateado ainda, né? Então, o que acontece? Eu acho que a ansiedade aí, esse assunto da ansiedade relacionado com o processo de emagrecimento, como eu falei no início, é um assunto bem complexo e que a gente acaba tendo bastante coisa até para conversar sobre isso, né? Mas hoje, então, essa questão da ansiedade que eu trouxe aqui foi realmente para a gente tentar identificar, né? O porquê que a gente come quando tá ansioso, porquê que a gente sente tanta vontade de comer para amenizar esse sentimento da ansiedade, certo? E eu espero que de alguma forma eu tenha te colocado para refletir um pouco, né? Sobre o que tu tá fazendo no teu momento de ansiedade. Tu te percebe que realmente tu passa por isso e que tu acaba descontando na comida? Tem pessoas que muitas vezes nem se dão conta, né, de que realmente quando estão ansiosas acabam comendo muito mais, tá? Então, assim, é algo pra gente refletir, se conhecer e ver que se realmente tu tá ansioso, tentar remediar com alguma outra coisa, né? Porque vai ser um momento só que tu vai ficar ansioso, que logo vai passar, que tu vai te distrair com alguma outra coisa. Então, tenta focar em alguma outra coisa, tá? Que não seja só a comida. Porque normalmente ela não vai conseguir remediar o teu sentimento e pode te gerar outro sentimento negativo que é a culpa de ter comido muito, né? Outra coisa também que às vezes eu percebo é que a gente acaba muitas vezes até, como é que eu vou dizer? A gente acaba confundindo às vezes esse processo de ansiedade com a compulsão alimentar, né? E eu vejo às vezes as pessoas dizendo, eu tenho compulsão alimentar. E aí a gente começa a conversar e ver que não é um caso já de compulsão. E sim é uma ansiedade que ela tem, o desfecho é sempre descontar na comida, né? Então, assim, a gente se conhecer e a gente saber, então, colocar essas situações e ver que realmente é só ansiedade, que a ansiedade ainda não passou, não se transformou no transtorno. Porque o que acontece? O transtorno alimentar, ele é muito mais delicado, ele envolve muitas outras coisas, né? Ele é parecido, sim, com o processo da ansiedade, mas ele não pode ser comparado, tá? Ele é semelhante, mas é diferente em alguns aspectos, né? Então, é algo, assim, que já precisa de um tratamento muito mais de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, né? Então, a pessoa que tem compulsão, ela vai, sim, precisar buscar mais ajuda. Não que a ansiosa não precise, mas eu acho que a que tem compulsão alimentar já vai precisar de um tratamento muitas vezes até mais longo, né, do que o próprio ansioso. Porque, querendo ou não, a gente acaba, principalmente nós mulheres, nós somos muito ansiosas, né? Então, às vezes uma pequena coisa já faz com que a gente crie essa ansiedade, né? E ela é passageira, ela dá um pouquinho e passa. E aí já vê outra coisa que já te deixa mais ansiosa, enfim. A compulsão alimentar, não. A compulsão alimentar, às vezes, ela já começa lá desde a infância, né? Tu vê que a criança já começa a comer de uma forma mais exagerada, ou tá sempre comendo, tentando remediar algumas emoções, enfim, tá? Esse pode ser até o assunto de uma próxima live, né? Pra gente não se estender muito por aqui, tá? Mas então, volto a repetir, né? Pra gente se observar mais
e ver o que a gente tá fazendo com a nossa ansiedade, tá? E tentar amenizar, então, essa ansiedade com outras coisas, que não seja só com a comida, certo? Quero aproveitar também e agradecer vocês que ficaram aqui esse tempo me escutando. Quero que de alguma forma tenha te falado alguma coisa ou te dado uma dica que faça com que tu reflita, né, que te ajude. Durante a semana, inclusive, eu recebo, né, alguns feedbacks aí de pessoas que viram alguma coisa na live, que começaram a botar em prática, que viram que realmente funciona, que é aos pouquinhos que a gente vai mudando a nossa alimentação e que fazer um pouquinho às vezes ajuda muito, né, no final. Então as pessoas acham que, às vezes é só uma coisinha que tu vai mudar, que nem vai fazer diferença, mas dá sim, né, ao longo do tempo, essa pequena coisinha que tu fez, ela já dá uma enorme diferença na tua vida e principalmente na tua saúde, tá? Lembrando que se tu tem algum assunto que tu acha pertinente ou que tu quer saber um pouco mais, que dá até para fazer uma live, enfim, tu pode me mandar por aqui ou lá no direct, enfim, qualquer canal de comunicação, que aí a gente pode se organizar e trazer também esse assunto que te interessa, certo? Então, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo e na semana que vem a gente já tá aqui de novo com outro assunto relacionado a esse processo de emagrecimento. Beijo e até mais!